Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o Audi e-tron na prática, pessoal. Em novembro de 2019, eu, Jorge Augusto, estive no Território Q, lá no Centro-Oeste, fazendo uma matéria desse carro com o executivo da Audi, falando de todas as questões técnicas. Inclusive, nós temos esse vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV. Só que agora chegou a vez da gente mostrar o carro na prática. Justamente por isso, hoje, esse carro vai andar na estrada com a gente, vamos procurar um ponto de carregamento para esse carro, vamos andar com o carro em geral e também nós vamos falar sobre o posicionamento de venda e, inclusive, como é que fica o suporte desse carro no concessionário. E tudo isso você vai conferir comigo agora, aqui no Comprecar TV, com todos os detalhes. Bom, pessoal, já estamos aqui a bordo do e-tron e agora vamos ver como é que esse carro funciona na prática, né? O sistema de chave, obviamente, presencial, vamos dar partida no carro. Apertando aqui o botão e o carro já deu a partida. Como vocês estão vendo, zero barulho. Afinal de contas, é um carro 100% elétrico, né? Aqui a gente tem o painel, como vocês estão vendo ali, ele está com 100% de carga da bateria, né? O painel é aquele Virtual Cockpit que a gente já conhece da Audi. Deixa eu colocar aqui o cinto e vamos dar uma olhada o que a gente tem aqui de informações nesse Virtual Cockpit. Então, na Audi a gente tem as informações que são muito parecidas. Aqui a gente está vendo as informações do computador de bordo, bastante parecido com os outros carros da Audi. Aqui a autonomia, ó, 294 km de autonomia total, considerando o último uso do carro. Eu vou até zerar aqui a memória de longo prazo, vocês estão vendo aqui que nós zeramos tudo. Aí nós temos essa função aqui do Night Vision, a gente já viu isso aqui na Audi Q7, inclusive na matéria que a gente fez, que é bem interessante, ele te mostra ali as coisas por uma questão térmica. A gente está aqui ainda na garagem, você consegue ver ali na parte de baixo do carro, que está com um brilho maior, que significa maior calor, né? E quanto mais escura a imagem, menor calor. A gente tem aqui a interface do áudio, inclusive eu coloquei aqui um pendrive. Temos aqui a conexão do celular, que nós não temos o celular pareado por Bluetooth, e aqui nós temos o mapa de GPS, como vocês estão vendo, que a gente já conhece de outros carros. A gente pode mudar a visão, como a gente está vendo aqui, ou uma visão mais ampliada do mapa, uma visão mais restrita do mapa, e aí você tem as funções aqui de zoom in e zoom out. Até aqui, bastante parecido com os outros carros da Audi, sendo que a diferença óbvia, né, é a forma como ele mede a autonomia. Então aqui a gente consegue ver que ele não tem quilômetros por litro, né, ele tem quilowatts-hora para cada 100 quilômetros. E o importante no carro elétrico é que quando você vê a autonomia aqui da forma que a gente está mostrando para vocês, deixa eu achar aqui, ó, 294 quilômetros, é que provavelmente o carro estava andando pela autonomia que eu diria que talvez estivesse andando mais na estrada, porque o carro elétrico, diferente do carro a combustão, na estrada ele está gastando sempre. Quando você anda no trânsito pesado, que você tem o pare e anda, é onde ele vai melhor. Vamos ver se a gente encontra algum trânsito até para a gente poder mostrar isso. De resto, o que mais que a gente pode falar do e-tron, né? Aqui no console central, a gente tem uma alavanca de câmbio completamente diferente, né? Então nós temos, na verdade, um suporte da mão, e aqui você seleciona, dando um toquinho para trás o drive, dando mais um toquinho o modo esporte, empurrando para frente você vai para o neutro, empurrando mais uma vez você vai para o ré, e apertando aqui do lado você vem para o parque. Então, quer dizer, é uma alavanca bem diferente, até porque o carro não tem câmbio, tá? É importante destacar isso, o carro elétrico não tem câmbio, os motores elétricos estão ligados diretamente na roda. Tem o freio de estacionamento elétrico e o novo conceito de multimídia da Audi, né? Antes a gente tinha aquele Command aqui, que você tinha inclusive a parte superior com touch, alguns carros já tinham o touch separado, mas aqui são duas telas touchscreen, como a gente já viu aí no Q8, né? Então você tem a parte superior e você tem a parte inferior aí dedicada ao sistema de ar-condicionado. Aliás, eu vou aproveitar agora já para ligar o ar-condicionado aqui, como a gente consegue ver,
A gente tem aqui o ar bizone, você está aqui 22 graus ó, dos dois lados, e vou deixar ele em modo automático nas duas posições. E aí o único barulho que você escuta aqui é o do ar condicionado. A gente também tem aqui as funções do Drive Select do carro. Deixa eu colocar aqui em Drive. Vamos acessar aqui a função do Drive Select. Espera aí, a gente tem aqui para desligar o painel. E o Drive Select, nós temos os modos, né, pessoal? Efficiency, tem o modo Comfort, tem o modo automático, o Dynamic e o Individual, onde você consegue fazer aí a configuração da forma que você quer. Eu vou deixar no Efficiency, porque o objetivo da gente aqui é entender como o carro eventualmente funciona, né? Então, pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui o Drive e vamos para o nosso test drive, vamos ver aí como é que o e-tron se comporta. Saindo aqui já da concessionária, a gente já pode falar do silêncio do e-tron. O carro elétrico não tem motor a combustão. Então o silêncio a bordo é impressionante. É muito parecido com os carros híbridos plug-ins. A gente já testou alguns que quando você está usando ele em modo elétrico, até mesmo o carro híbrido convencional, quando o motor a combustão não está sendo utilizado, a gente percebe um silêncio muito grande. E cabe destacar que esse e-tron aqui está equipado com aquela suspensão pneumática da Audi, que a gente também já viu aí na Q7, por exemplo, né? Que você consegue fazer o controle da altura da suspensão e aí você tem uma suavidade ao rodar impressionante. Agora, outra coisa que é muito legal no carro elétrico é a resposta do acelerador. Então, qualquer toquinho que você dá no acelerador, você percebe que a resposta é imediata. Ó, eu vou dar uma tocadinha aqui no acelerador, não tão de leve, ó. A aceleração, ela é progressiva. Você não tem aquela interrupção da aceleração quando você tem um carro com marcha, porque quando ele passa a marcha, você sente uma pequena, digamos assim, perda naquele momento. Aqui não. Aqui, enquanto você estiver acelerando, ele continua o processo. E isso é um enorme diferencial do carro elétrico em relação ao carro a combustão ou qualquer outro que tenha aí um sistema de câmbio. Como a gente já viu em carros híbridos ou híbridos plug-ins, o elétrico também recupera energia. Então aqui nós estamos usando a energia, a gente consegue ver ali que nós estamos fazendo uma demanda pequena. Quando você tira o pé do acelerador, ele já começa a fazer uma pequena recuperação, mas quando você pisa no freio, você percebe que ele faz um carregamento bem maior. E é justamente por isso que quando você está no trânsito da cidade, a autonomia acaba rendendo mais do que quando você está, por exemplo, na estrada que você está consumindo permanentemente. Agora é hora da gente pegar aqui a Castelo Branco, estrada que a gente conhece muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo só para ver como é que está o consumo do carro. Então aqui nós temos 283 km de autonomia. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma barra de consumo que é muito parecida àquela do sistema combustão. Então pisa no freio, ela faz a regeneração, pisa no acelerador, ela diz o quanto você está consumindo. Aqui a gente vê que as medições são completamente diferentes, né? A gente tem ali, ó, 35,1 kWh para cada 100 km. A gente já rodou aqui 3,9 km e a gente teve ali um período ali que não foi necessariamente 20 minutos, porque a gente gravou bastante tempo o carro parado, mas ele está armazenando essas informações ali. Então, pessoal, agora nós vamos pegar a estrada e a gente quer ver como que o carro vai se comportar, como é que ele vai interferir na autonomia nesse trecho de estrada aqui que a gente vai fazer. Essa unidade aqui do e-tron está equipada com aquele sistema de controle de cruzeiro adaptativo da Audi, inclusive com o sistema de manutenção de faixa. O que eu vou fazer agora? Vou ligar o dispositivo e vou programar aqui a velocidade máxima desse trecho aqui, que é de 100 km por hora. E também vou escolher a distância em relação ao carro da frente. Então você pode ver que você pode escolher uma distância maior ou menor. Eu vou deixar uma distância menor em relação ao carro da frente e vamos programar aqui 100 km por hora com o carro. E além disso, você tem um sistema que eu expliquei, que é o manutenção de faixa. Então, se você solta o volante momentaneamente, ele mantém o Audi e-tron na faixa. Estou soltando o volante, ele permanece. Mesmo que eu force o carro para sair, vocês percebem que ele faz aí uma pequena correção. Agora, o sistema não funciona indefinidamente. Ele já deu alerta ali no painel para que o motorista assuma a condução. Se eu continuar não assumindo essa condução, ele vai insistir, vai emitir um alerta para que eu assuma o volante, ele entenda que eu estou aqui dirigindo o carro. Então isso aqui, pessoal, não é uma direção autônoma, tá? Isso aqui é um auxílio à condução para, digamos assim, tirar um pouco do estresse do motorista, mas não é para você dirigir sem as mãos no volante. De toda forma,
é um recurso que em longas viagens dá muito mais tranquilidade e, vamos dizer assim, deixa o motorista bem mais relaxado. O Audi e-tron está equipado com um sistema de câmeras que substitui os espelhos laterais convencionais. Então, no lugar desses espelhos, nós temos telas. Essas telas ficam nas portas logo acima das maçanetas. A imagem é muito melhor do que você utilizar, obviamente, os espelhos. Porém, pessoal, cabe destacar que o motorista precisa se acostumar com isso, porque a gente tem a tendência de, quando vai olhar para a posição dos espelhos, e aí você acaba vendo a câmera. Então, é uma questão rápida de habituar, mas você precisa ficar atento só para, quando for olhar para a tela e não para o espelho lá fora. De toda forma, é uma evolução muito interessante. Bom, a gente já andou um pouco na estrada, vamos conferir como é que está o consumo aqui do e-tron. Vamos acessar aqui o computador de bordo. Ó, nossa autonomia, 263 km agora, né? A gente está vendo ali que a gente está com 31,1 kWh para cada 100 km. Agora vamos acessar aqui diretamente o computador. Esse aqui foi exatamente da hora que a gente saiu da concessionária. E esse outro, quando a gente entrou no carro e estava ajustando. Por isso que vocês estão vendo ali que tem a mesma quilometragem, porém tem uma diferença de tempo. Um com 33 minutos e o outro com 25 minutos. De toda forma, vamos usar esse que foi o momento que a gente saiu da concessionária. Com 51 km por hora, você está vendo que o consumo aqui na estrada está relativamente parecido com aquele que a gente estava tendo dentro da cidade, né? Em kWh. Cabe destacar, nós estamos andando com o carro de modo suave, usando o modo Efficiency do Drive Select, respeitando o limite de velocidade da estrada e usando o veículo quase que o tempo todo com o controle de cruzeiro adaptativo. Então, toda vez que ele encontra um trânsito à frente, ele reduz a velocidade para manter aquela distância que a gente escolheu aqui. De toda forma, a gente consegue ver que até agora o carro está bastante econômico, porque ali o indicador de consumo praticamente nem mexeu. Bom, pessoal, agora a gente está aqui no quilômetro 53 da rodovia Castelo Branco, onde a gente sabe que tem um carregador para carro elétrico. E realmente a gente encontrou o carregador. Só que, para nossa surpresa, o carregador não está funcionando. Esse é um tipo de dificuldade que o dono de carro elétrico acaba enfrentando. O que nós vamos fazer agora, ainda aqui na estrada, temos um outro lugar que deve ter um carregador. Vamos lá conferir se o carregador de lá está funcionando. Até agora a gente dirigiu o e-tron de uma maneira muito suave. Vamos conferir como é que ficou o consumo. Acessando aqui o computador de bordo, 272 km de autonomia, gastamos verdadeiramente muito pouco. Você tem ali a média de 24,9 kWh para cada 100 km. A gente rodou aqui, olha, 34,4 km, 37 minutos, uma média horária de 55 km por hora. Só que agora eu vou deixar de ser legal com o carro. Por quê? Eu vou pegar o Drive Select aqui e vou colocar no modo... Deixa eu ver aqui, Dynamic. Eu quero o carro mais esportivo. E a partir de agora eu vou fazer uma condução mais esportiva. Vamos verdadeiramente experimentar o e-tron. Vamos ver como é que fica o consumo de energia dele quando você usa o carro com muito mais vontade. Vou aproveitar para fazer uma retomada de velocidade aqui com tudo, numa subida aqui na rodovia. Então eu estou aqui a 60 por hora e vamos pisar tudo aqui no e-tron agora. Vamos lá. Olha, a patada que você sente é impressionante. E olha com que rapidez que ele chega a 140 por hora. É nitidamente mais interessante que um carro a combustão, né? Evidentemente que se a gente comparar isso com um super esportivo, um biturbo, alguma coisa assim, ele não consegue ser tão brutal. Mas se você compara com qualquer outro carro com motor a combustão convencional, é impressionante a resposta do carro elétrico. Uma observação muito importante, pessoal, é que o Audi e-tron, ele é um SUV. Então, quando a gente compara a performance dele com um super esportivo, pode ser que ele não seja tão bom quanto um super esportivo. Mas não é novidade para ninguém que às vezes outros carros elétricos que têm a proposta de serem esportivos acabam tendo às vezes performance até superior a super esportivos. Então, o ponto aqui é apenas posicionar o e-tron para você entender no geral. Se você comparar ele com outros SUVs de mesma proposta, ele tem desempenho mais interessante. Mas se você comparar ele com super esportivos a combustão, ele não é melhor. Mas, de novo, nós estamos apenas colocando um parâmetro para vocês entenderem onde o Audi e-tron fica em matéria de desempenho.
Bom, pessoal, a gente fez um uso do carro agora num trecho de estrada num modo bem esportivo, né? A gente usou o carro com toda a potência que ele tem, com todo o torque que ele tem, e vamos dar uma conferida como é que ficou a autonomia do carro. Pois bem, agora a gente está com 164 km de autonomia. A média de consumo ali, vocês viram, podem ver que subiu bastante, 35 kWh para cada 100 km. E quando a gente olha aqui, ó, velocidade média 78 km por hora, a gente rodou 89,2. Então, como vocês podem ver, da hora que a gente começou a rodar com o carro até agora, a autonomia caiu bastante. Quer dizer, você faz um modo esportivo, pé embaixo, a bateria se degrada muito mais rápido. Bom, o que a gente vai fazer agora, a gente deve ter mais uns 20 km até o destino final. E aí, a gente tem 164 km agora. Vamos ver chegando lá, só que agora eu vou botar o carro no modo Efficiency e vou usar aqui o controle de cruzeiro novamente numa condução suave, para a gente ver como é que vai ficar o consumo nessa situação depois da gente ter feito esse uso mais esportivo. Chegamos aqui no nosso destino final e agora vamos ver como é que foi o resultado do uso aí do e-tron. Acessando aqui o computador de bordo, olha só. 166 quilômetros. Quando a gente estava na estrada, logo após a gente ter usado o carro em condição esportiva, ele estava dizendo 164 quilômetros de autonomia. Então a gente andou um bom tanto a mais, mesmo assim a autonomia melhorou. Por quê? Porque no momento que a gente tirou o pé, o computador de bordo começou a recalcular o consumo energético em cima da nova forma de condução. Lembrando que a gente fez também um uso pequeno urbano do carro. E isso acabou regenerando um pouco de energia, além do que a gente diminuiu a forma de consumo. Agora vamos ver aqui os números. A média final ficou em 32,8 kWh para cada 100 km. Esse aqui foi o nosso primeiro computador de bordo, aquele que a gente startou ainda com o carro parado. Deu 63 km por hora de velocidade média, andamos 103 km, 1 hora e 39, mas esse foi o que a gente usou a partir da saída da concessionária. Então 1 hora e 30, 68 km por hora de velocidade média, andamos 103 km. Então o que a gente pode ver aqui? Pessoal, o carro elétrico, efetivamente, quando você usa numa condição mais suave e de trânsito urbano, ele vai muito bem. Agora, se você der pedal e der pedal forte, você vê que a gente andou pouquíssimos quilômetros e na estrada, mas com o pedal lá embaixo, a gente teve uma redução de autonomia muito grande. De toda forma, a experiência foi bem interessante com o e-tron. Eu vou dizer para vocês que a dirigibilidade dele lembra bastante aí o Audi Q8. Eles são muito parecidos. O que muda mesmo é que pelo fato dele ser elétrico, as acelerações elas são muito mais vigorosas e consistentes, né? E isso é muito diferente do carro a combustão. Mas cabe destacar, este carro é limitado eletronicamente em 200 km por hora. E quando eu perguntei isso para o pessoal da Audi, eles disseram, isso é feito para preservar a autonomia do carro, porque senão a autonomia ainda poderia ficar muito menor. Como a gente viu, usou o carro com força, a autonomia vai lá embaixo. Mas de toda forma a experiência aqui de dirigir o e-tron foi muito interessante. Depois da gente andar com o e-tron, agora vem a hora da gente entender como é que funciona o processo de pós-venda. Para isso eu vou contar aqui com a ajuda do Marcos Apolino. Tudo bom, Marcos? Olá, como vai? Tudo bem? O Marcos, pessoal, é o gerente de pós-venda da Auto Center Alphaville, que vai explicar pra gente como é que funciona o pós-venda e até o processo de revisão, não é isso? É isso mesmo, vou falar um pouquinho do processo do e-tron. Na verdade, agora tivemos uma mudança, não é mais manutenção, e sim inspeção. É diferente, né? É diferente. Vamos conferir isso na prática. Bom, vamos entender agora como é que funciona essa questão da revisão. E aí, Marcos? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a revisão do e-tron? Então, são processos de manutenção e agora, em vez do nome ser revisão, é inspeção, né? A maioria dos itens são inspeções, apenas checagem. Okay. Então, tem todo um checklist para nós fazermos, mas os intervalos são a cada 12 meses, com intervalos mais ou menos para o cliente, então ele pode antecipar um mês ou atrasar até um mês, isso de tolerância, ou 10 mil quilômetros. Isso é o que é preconizado pela fábrica. O que ocorrer primeiro. O que ocorrer primeiro. Então a gente tem um intervalo, digamos assim, relativamente parecido com o carro a combustão. Praticamente o mesmo intervalo da linha Audi. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, pessoal, uma coisa interessante, quem compra e-tron tem um pacote de... Benefícios. Benefícios, quais são eles? Então, garantia de 4 anos, né? A linha tradicional são 2 anos. Para o carro inteiro a garantia aqui de 4 anos. São 4 anos, porém existe uma exceção. Para a bateria de alta tensão são 8 anos ou 160 mil quilômetros. O que ocorrer primeiro. O que ocorrer primeiro. Isso é um intervalo, uma garantia exclusiva para a bateria de alta tensão. Agora, e as manutenções são pagas? Como é que funciona? Parece que existe também um benefício aí, então, né? Para os primeiros compradores,
4 anos de manutenção inclusa. Então, durante 4 anos, a Audi já está subsidiando essas revisões. Como vocês estão vendo, pessoal, esse processo de inspeção no carro elétrico é mais simples. Mas agora nós vamos mostrar a parte da frente do carro, o que esse carro tem debaixo do capô. Como nós já tínhamos mostrado para vocês lá num vídeo anterior com um especialista da Audi, obviamente esse carro não tem um motor aqui no capô. Mas vamos entender agora quais são essas partes. Começando por essa daqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui na parte frontal do automóvel um lugar para guardar o transformador, né, para carregar o carro na energia. Depois vamos falar dele, que tem os cabos aqui na frente. Aqui nós vamos colocar a água do limpador de para-brisas. Nós temos ar-condicionado, fluido de freio e ali o fluido do sistema de refrigeração. Antes da gente entrar ali, aqui nós temos uma caixa de fusível convencional, né? Isso, exatamente. Agora, pessoal, uma coisa importante. O carro não tem motor, mas vocês escutaram ele dizer que tem um sistema de arrefecimento? E aí? Exatamente, é bem pertinente a tua pergunta. Por quê? A bateria ela funciona, o ideal é na faixa de 22 a 24 graus. Então, em dias muito frios, você tem um sistema de arrefecimento para esquentar as baterias. Então ele usa um líquido que esquenta a bateria. Exatamente. Em dia muito quente, ou um lugar muito quente, quando você está exigindo demais a bateria, é bom abaixar a temperatura da bateria. Então, o sistema de arrefecimento serve para isso. Então, é um sistema de arrefecimento especial para o sistema elétrico. Exatamente, para manter a temperatura da bateria sob controle. E isso é um dos itens que você tem que inspecionar e, eventualmente, até fazer troca na manutenção do carro? Não tem troca, tanto que ela é lacrada, mas, porém, você tem que fazer a inspeção do nível. Como vocês estão vendo, carro elétrico é bem diferente. Agora vamos entender um pouco aqui embaixo do e-tron. Vocês estão vendo aqui, é bem diferente de um carro normal. Aliás, tem uma placa metálica aqui, mas o Marcos vai explicar. O que é isso, Marcos? Então, toda essa parte preta aqui, lisa, é onde está a bateria. Então, todo isso daqui é um sistema que tem de proteção na parte inferior. A bateria desse carro fica no assoalho dele, ajudando até o centro de gravidade do carro, né? Então aqui estão as células de baterias e o sistema de arrefecimento que nós vamos falar depois. E a gente consegue ver que o ponto mais baixo do carro é igual em todo o carro. Você não tem ali um diferencial, você não tem um escapamento, não tem nada, né? Ele é uma chapa reta. Sim, senhor. Inclusive melhora muito o CX do carro, né? Porque a aerodinâmica do carro é quase que perfeita. Isso aqui é liso, é plano, ó. Não tem nada. Como vocês estão vendo, é bem diferente um carro elétrico de um a combustão. Agora, pessoal, aqui nesse compartimento tem uma peça que a gente tem que prestar bastante atenção. E é aquela caixa ali que parece uma caixa de alumínio. Inclusive, a gente está vendo ali sair uns cabos laranjas, que nós não temos isso nos outros automóveis. O que é isso, Marcos? Exatamente. Existe uma certificação, né? Uma padronização, vamos dizer assim. Tudo que é cabo laranja é referente a alta tensão. Isso em qualquer marca. Tensão. É isso, é a alta tensão. Para fazer a manutenção nesse sistema, o técnico tem que ter o certificado do HVT, High Voltage Technician. Isso também é válido globalmente. Então, qualquer marca que tenha carros elétricos, o técnico tem que ser certificado HVT para poder trabalhar nesse sistema de alta tensão. Então, um técnico que não tem essa certificação vai mexer aí... Perigo de morte. Risco de morte. Risco de morte. Então, pessoal... Mais uma vez, o carro elétrico, apesar de ter uma manutenção mais simples, sim, exige muito mais especialização para ser, digamos assim, ter inspecionado do que um carro comum. Exatamente. Bom, fica aí a dica, pessoal. Agora vamos entender um pouquinho do carregador que acompanha o automóvel. Marcos, eu estou vendo aqui que tem o carregador, mas tem 2 cabos com o carregador. O que é isso? Exatamente. O carregador é um carregador bivolt, 110, 220. Porém, ele vem com 2 padrões de tomada. Um residencial, tomada padronizada brasileira, tá? E o Stack 2, que é um padrão mais industrial. Nós vamos mostrar depois a diferença entre eles. Então, esses 2 sistemas já vêm no veículo. Aproveitando, vamos dar aquela dica que você havia dito, que as pessoas às vezes fazem a conexão do modo errado, né? Exatamente. Esse cabo ele tem uma trava de segurança. Então, no momento de colocar o cabo, você tem que baixar um pouquinho para passar o sistema, ele vai levantar automaticamente e depois você abaixa, ó. Aí faz a trava. São então, 2 estágios. Se não cumprir esses 2 estágios... Se não cumprir, ele vai ficar aparentemente encaixado, porém o carro não vai conseguir carregar. Agora vamos entender um pouco desse processo de recarga do carro. O carregador que acompanha o carro, ele pode estar ligado em 2 tipos de tomada, né? Na Stack 2 ou na tomada residencial
que ele tem aquela pinagem de 20 amperes, que é aquele pino um pouquinho mais grosso do que o tradicional. Mas é aquela tomada de 3 pinos. Exatamente, é o padrão doméstico. Ok, né? A tomada Stack 2, que é aquela mais industrial, muda a potência quando você está numa tomada ou na outra tomada? Sim, dá uma diferença, né? Porque você tem uma área de contato maior dos conectores, então você consegue tirar mais potência. Então o mesmo carregador pode ter 2 potências? Exatamente, pode tirar mais potência de acordo com o conector. Agora vamos ver o procedimento aqui, pessoal. Esse e-tron, que foi o que a gente usou, está carregando. A gente sabe que está carregando por quê? Porque a luz está piscando verde. Quando conclui a carga, ele fica verde, sempre aceso. Agora, se a gente quiser interromper a carga, quero sair com o carro mesmo sem não ter carregado, dá pra Super fazer? simples, aperta o botão, o sistema desarma, parou de piscar, tirou o conector, ele já vai guardar aí depois da partida e ir embora. E se eu quiser voltar a carregar, aí também é tranquilo? Mesmo processo. Aperta o botão de carregamento, plugou. Ele vai fazer uma inspeção, que é quando a luz branca está acesa. Ele faz um check, está tudo ok? Ele libera o sistema a carregar. Ele vai fazer um barulhinho e pisca verde, ó. Agora está carregando. E aí essa tomada não solta mais daí, ela fica presa. Está travado. Você precisa fazer a liberação para então o processo... Mas e outra situação. Eu quero deixar o carro carregando no shopping, por exemplo. Quando eu tranco o carro, mesmo uma pessoa apertando o botão, ele não destrava, ele não sai daqui. Você tem que liberar na chave. Tem que liberar na chave, porque senão qualquer pessoa poderia tirar o carro da tomada. Vamos remover essa tomada, pessoal, para a gente mostrar para vocês que existe um outro processo de carregamento, que inclusive nós já vamos mostrar isso para vocês aqui na Audi Center Alphaville. Tá vendo essa tomada aqui a mais? Temos aqui... O conector para corrente contínua. Aí eu consigo colocar muito mais potência no carregamento, né? E aí esse carregador de corrente contínua é um que vocês vão instalar aqui para ter para os clientes. Exatamente, a Audi Center Alphaville já investiu, vai ser uma pioneira aí, vai ter um carregamento de alta potência. Então, pessoal, como vocês estão vendo, o padrão normalmente é esse carregador com conector menor, que é do tipo corrente alternada. Esse de corrente contínua, você precisa de uma instalação muito mais parruda para ter. Exatamente, tem que ter uma estação, né? Esse carregador de corrente contínua não dá para ter em casa, né? Não, esse não. Esse só em instalação mais industrial mesmo, exatamente. Né? Então, pessoal, como vocês estão vendo, existem processos diferentes de recarga, mas de toda forma, o carregador que acompanha o carro, você vai conseguir instalar tanto numa tomada convencional, como também numa tomada industrial do tipo Stack 2. Como vocês viram, o processo de manutenção do e-tron é mais simples do que parece, porém, você precisa de uma mão de obra muito mais especializada. Mas para a gente fechar aqui a história, Marcos, moral da história, quanto tempo leva para recarregar o carro? Porque a gente viu que tem situações diferentes, né? São vários fatores, exatamente. Vamos lá, se nós pegarmos o próprio carregador que vem no e-tron, esse daqui, usar a tomada para residência de 110, por exemplo, você vai levar 40 horas até um pouco mais, dependendo da carga que o carro está. Isso numa tomada 110? 110. Ok. Agora, se você usar o mesmo carregador, usando o padrão de tomada Stack... Que é o padrão industrial, por assim dizer. Mas isso você já vem no automóvel, a tomada é só a pessoa adaptar a casa, né, colocando o fêmea, vamos dizer assim. Você vai carregar aí de 6 a 8 horas o carro. 6 a 8 horas na sua casa. Isso, em casa. Agora, e se a gente usar o seu carregador de alta capacidade, que é aquele tipo de corrente contínua que você tem, digamos assim, uma instalação industrial, como vocês brevemente terão aqui na Audi Center Alphaville? Então, esse tem uma potência de 22 kW, esse com DC. Você vai carregar aí mais ou menos 4 horas, você consegue carregar a bateria do carro. Portanto, o tempo de recarga depende diretamente da instalação elétrica que você tem e onde o carro vai ser carregado. E do carregador, da potência do carregador. Então são todos esses fatores que juntos vai determinar aí o tempo de recarga do carro. Moral da história, pessoal, para ter um carro como esse, você precisa saber se você vai ter a infraestrutura, tanto na sua casa quanto nos lugares que você frequenta, para ter um carregamento adequado do veículo. Bom, agora, pessoal, fica aquela dúvida. O cliente quer comprar um e-tron. A gente sabe que a Audi Center Alphaville é homologada para e-tron. Exatamente. Mas o cliente está lá em Sorocaba, lá na Audi Center Sorocaba. Ele consegue comprar o carro lá? Consegue, tranquilamente. Então ele vai até o concessionário de Sorocaba, escolhe o carro, adquire o carro. Porém, o processo de entrega vai ter que ser aqui em Alphaville, porque nós somos o mais próximo. Então ele vem aqui retirar o carro depois. Isso vale, por exemplo, para Campinas, Jundiaí e toda a nossa região? Toda a região.
Então tem que sempre basear o carro numa homologada e-tron. Na homologada e-tron, exatamente. Os processos de manutenção também serão todas aqui na concessionária homologada. Então o cara comprou o carro em Sorocaba, mas na hora de fazer a revisão, vem até a Alphaville e faz o processo de revisão. Exatamente. De modo que o cliente continua atendido normalmente. Exatamente, sempre assistindo. O cliente vai ser plenamente assistido. Pessoal, como vocês estão vendo, ainda que o carro elétrico não seja ainda uma realidade plena, no caso da Audi, ela pensou em tudo para conseguir atender o cliente onde quer que exista uma concessionária Audi. Como vocês viram aqui no vídeo, ter um Audi e-tron não é nenhum bicho de 7 cabeças. Entretanto, você precisa ter um mínimo de planejamento por conta da infraestrutura que o carro precisa. De toda forma, desde que você use uma concessionária homologada e-tron, que é o caso da Audi Center Alphaville, você vai estar plenamente atendido com o seu carro 100% elétrico da Audi. Gostou do vídeo, pessoal? Deixa aí o like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, um vídeo detalhado como esse, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.